Os zumbis. Criaturas descritas no folclore, e frequentemente retratadas na cultura popular como seres humanos que morreram, e que voltam à vida literalmente através de meios sobrenaturais. Eles geralmente são relatados como tendo uma aparência pálida e apodrecida, com olhos vazios e sem alma. Essas criaturas são conhecidas por serem incapazes de falar ou raciocinar e são geralmente retratados como agressivos e violentos, atacando seres humanos vivos e se alimentando de sua carne. O conceito de zumbis tem raízes em tradições religiosas folclóricas de todo o mundo, e sua popularidade como tema na cultura popular continuou a crescer nos últimos anos. Os mortos-vivos são toda a raiva do horror e da ficção da distopia nos dias atuais. A sua presença em livros e salas de cinema é quase que unânime, pelo que provavelmente já estão familiarizados com os conceitos básicos desses monstros. Esses seres horripilantes não possuem sentidos, a não ser a sua sede de sangue e de se alimentarem de carne humana. Os zumbis podem surgir em todas as formas físicas humanas. Desde que os aspectos sejam horríveis, há provavelmente um zumbi que você já viu. Ou mesmo em filmes que não tenham lhe deixado de cabelos em pé alguma vez. Não é mesmo? Os primeiros mortos-vivos folclóricos pareciam um cruzamento entre os fantasmas e os zumbis que hoje conhecemos. Tinham o melhor dos dois mundos, corpos sólidos e físicos sem sinais de decadência. Ainda assim, eram frequentemente desarranjados e tinham olhos desfocados. Depois que Hollywood conseguiu obter o controle dos mortos-vivos, começaram uma série de transformações rápidas. Nos anos 60, a imagem dos mortos-vivos foram dominadas por uma única franquia, o filme chamado de A Noite dos Mortos-Vivos. E pela primeira vez, os errantes começaram a mostrar sinais físicos que foram cruciais para a febre dos filmes, e histórias de horror que fossem as preferidas de todos. As suas características físicas, assim como as suas peles, estavam pálidas, olhos afundados, movimentos arrastados lentos, e com os braços estendidos à sua frente. Nos anos 90, os jogos de videogames deram aos zumbis um novo visual modernizado. Estes mortos-vivos, geralmente infectados com uma doença viral, tinham feridas mais graves do que os seus antepassados, e os seus olhos brilhavam azuis ou brancos. Ainda assim, se movimentavam lentamente, mas o seu movimento era mais fluido, com grunhidos assustadores e movimentos dos membros mais naturais. A lenda dos zumbis estão se tornando mais reais entre nós. E isso não é uma brincadeira. Em todo o mundo, existem algumas regiões que pessoas vivem em estado totalmente desumano. E a cada dia que passa, eles estão cada vez mais se tornando a nova geração de mortos-vivos. Infelizmente, devido ao uso e ao surgimento de novas substâncias químicas cada vez mais perigosas, pessoas estão sucumbindo e acabando com as suas vidas. Os aspectos são praticamente de mortos-vivos, a diferença é que essas pessoas ainda não sentem prazer de se alimentarem pela carne humana ou têm desejos de matar. Mas, o que fazer com essas pessoas se os próprios governos e autoridades já os abandonaram? Já, os zumbis do folclore sempre foram criaturas sem sentido, sem emoções ou pensamentos complexos, mas nem sempre foram os terrores assassinos que conhecemos hoje. Com a chegada deles às telas de cinema, acrescentaram o desejo sanguinário à personalidade dos zumbis, transformando-os em monstros cujo único mestre são os seus instintos. Mesmo que não sejam os mestres das suas próprias ações, os mortos-vivos continuam a ser criaturas poderosas.
Os mortos-vivos dos cinemas vivem para caçar, e como qualquer predador esfomeado, têm sentidos afinados que os ajudam a detectar presas. Os primeiros mortos-vivos dependiam da visão e da audição, tal como os humanos. Mas, à medida que a tradição zumbi evoluiu, muitos deles perderam a visão e começaram a confiar fortemente no seu poderoso sentido: os seus olfatos. O aparecimento dos mortos-vivos noturnos criou uma raça com um talento para ver no escuro. Em tese, a maioria desses errantes caçam para comer, mas quando devastam uma cidade, as vítimas que são comidas são na realidade as sortudas. As vítimas que são mordidas, mas não devoradas, têm um destino mais terrível. Sendo expostas ao contágio zumbi, é praticamente que o seu destino seja selado. E a menos que sejam executados por alguém vivo, você se tornará o próximo errante a vagar na Terra, sem rumo. Como os mortos-vivos são portadores desta infecção generalizada, os seus números podem inchar rapidamente para uma horda apocalíptica. Matar um único zumbi é quase impossível, pois existe algo dentro deles que faz com que eles nunca parem de perseguir as suas vítimas. Talvez seja alguma parte neural em específico, que faça com que eles tenham os movimentos, mesmo que sejam involuntários. Então, para poder matá-los e ficar livre é necessário atingir a fonte principal da ação. Ou seja, o seu cérebro. E mesmo você, arrancando-lhes os membros ou esmagá-los, eles ainda rastejarão em sua direção, desejando afundar os seus dentes podres em sua carne. Mas, como matar aquilo que já está morto? De certa forma, você estaria se desgastando ao enfrentar uma horda desses mortos-vivos. E certamente, eles conseguirão te vencer pelo cansaço. Agora imagine você correndo desesperadamente, tentando de alguma maneira salvar a sua vida. E atrás de você, um monte dessas criaturas querendo te agarrar? É quase que provável que você acabe sendo comido ou infectado, e desta maneira aumentando ainda mais a população dos zumbis. Isso quer dizer que, de um jeito ou de outro você viraria estatística, certo? Mas reza a lenda, que os primeiros zumbis foram figuras trágicas. Eram corpos deixados para trás, por almas que estavam presas entre o céu e a terra. Geralmente resultados de mortes violentas, como homicídios ou suicídios. Para que as suas almas não ficassem vagando pelo mundo, teriam passado por um processo de líderes espirituais, chamados de Bokors, que afirmaram que eles próprios tinham criado os zumbis. Até então, os próprios zumbis não mudaram muito. Eram insensatos, mas não particularmente perigosos, a menos que um Bokor o quisesse vê-lo morto. Os primeiros genes da tradição zumbi vieram da África, onde o povo nativo do Gabão e do Congo acreditavam em espíritos mortos chamados Nzumbi ou Nzambi. O papel original destes espíritos não é claro, mas pode ser apenas como um meio que eles tinham para poderem se conectarem com outro lado da vida. Ou entrarem em uma espécie de transe absoluto, como meio de concentração. A crença nestes pré-mortos-vivos espalhou-se durante os anos 1500, quando o comércio de escravos começou a se espalhar pelo mundo. E infelizmente, milhões de pessoas oriundas do continente africano foram arrancadas de seus lares e forçadas a virem para as Américas em navios. A crença em espíritos mortos-vivos tornou-se comum em muitos países da América do Sul e Central, mas o mais famoso deles foi o Haiti.
Após longos anos de sofrimento brutal, os escravos haitianos ergueram-se e derrubaram os seus senhores. Em 1804, foram declarados a primeira República Africana livre, e ao contrário dos seus vizinhos, os haitianos eram livres de praticar as suas próprias crenças espirituais. Infelizmente, as suas crenças originais tinham ficado confusas, assim como várias outras religiões mundiais. Durante os anos que se seguiram, desde as suas partidas da África, dessas misturas religiosas criaram uma religião, chamada de Voodoo. O Voodoo absorveu muitas ideias antigas dos povos africanos, incluindo os zumbis. Mas também deu uma nova volta à lenda ao afirmarem que os mortos-vivos foram criados e controlados por padres voodoos. Os haitianos acreditavam que estes zumbis eram usados como escravos pessoais dos padres. Os cientistas acreditavam que uma análise minuciosa dessa poção poderia trazer novas pistas sobre os estudos do sistema nervoso. E também a possibilidade de melhorar as condições de pessoas que sofrem de doenças crônicas como insônia e esclerose múltiplas. Em 1983, a BBC noticiou um caso impressionante de zumbificação no Haiti. O caso envolveu um homem chamado Clairvius Narcisse, que supostamente tinha morrido em 1962, e depois retornou à vida em 1980. De acordo com a história contada por Narcisse, ele foi envenenado com uma substância tóxica dada pelo seu próprio irmão, que agiu a mando de um feiticeiro local. Após ser declarado morto por médicos, ele foi enterrado em um cemitério próximo. No entanto, Narcisse afirmou que ele permaneceu consciente e capaz de ouvir e sentir tudo o que acontecia ao seu redor, enquanto estava sendo enterrado vivo. E depois de ser desenterrado por um bokor, o homem foi supostamente drogado e levado para uma plantação de cana-de-açúcar, onde trabalhou como escravo por anos. Em 1980, Narcisse afirma que foi libertado do feitiço que o mantinha como zumbi e que tinha conseguido escapar da plantação. Depois de vagar pelas montanhas por alguns anos, ele voltou para sua aldeia natal, onde foi reconhecido por membros de sua família. Apesar de muitas pessoas terem duvidado da história de Narcisse, ela chamou a atenção da mídia internacional e levantou questões sobre a prática da zumbificação no Haiti. Embora seja difícil de provar a veracidade do caso de Narcisse, ele é amplamente considerado como um exemplo de um dos muitos mistérios e lendas em torno do voodoo haitiano. A reportagem do Newsnight também conversou com moradores de um vilarejo que tinham acompanhado o enterro de uma mulher chamada Francine Leus, em fevereiro de 1976. Em 1982, ela foi encontrada vagando pelo mato por policiais e foi reconhecida por sua mãe, graças a uma marca de nascença que ela tinha. A mesma poção teria sido dada a Francina, como punição por adultério. Narcisse contou que além dele, havia mais de 100 zumbis que trabalhavam nessas plantações. Até o dia em que um dos zumbis matou esse feiticeiro bokor, e os zumbis foram soltos. Narcisse ficou vagando por mais de 16 anos pelo país até retornar a seu vilarejo. Em 1915, as forças militares dos Estados Unidos iniciaram uma ocupação para tentar descobrir os fatos. Uma vez que o mundo tinha uma visão totalmente errada do povo haitiano, os soldados americanos estavam preparados para encontrar horrores em abundância neste local. Mas nada demais foi encontrado nesse país, além de histórias de fantasmas e bruxarias. E talvez sejam a partir desses períodos que os americanos começaram a adotar a palavra zumbis para os mortos-vivos. E então, acrescentaram um pouco mais de sangue aos fatos, e depois de voltarem para os Estados Unidos onde os ocorridos foram transformadas em revistas de ficção e alguns filmes.
Hoje, são alguns dos monstros mais icônicos do mundo, juntamente com vampiros, lobisomens, fantasmas e múmias. E por que os filmes de zumbis são tão populares ainda nos dias de hoje? Muitos psicólogos e sociólogos têm usado os mortos-vivos como uma forma de acompanhar a evolução dos medos culturais ao longo do tempo. O fascínio das pessoas por zumbis pode ser explicado de diferentes perspectivas nesses estudos. Do ponto de vista psicológico, a atração por zumbis pode estar ligada a um desejo humano de enfrentar e superar o medo. Os zumbis são figuras assustadoras, que representam a morte, a degradação e a perda da humanidade. Enfrentar esses elementos através da ficção pode ser uma forma de exercitar a coragem e aprender a lidar com emoções intensas. Além disso, a atração pelos zumbis pode estar relacionada a um desejo de escapar da monotonia da vida cotidiana. Os zumbis representam uma ameaça constante e imprevisível, o que pode ser emocionante e estimulante para algumas pessoas. Do ponto de vista sociológico, o fascínio pelos zumbis pode ser explicado pelo contexto cultural e histórico em que as histórias de zumbis surgiram. Muitas histórias de zumbis têm origem em culturas afros, onde o conceito de mortos-vivos é uma parte importante das crenças e tradições populares. Além disso, os zumbis são uma forma de explorar as questões mais profundas da condição humana, como a mortalidade, a identidade, a solidão e a sobrevivência. E ao contar histórias sobre pessoas lutando para sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. E talvez os zumbis ofereçam um panorama para explorarmos questões filosóficas e existenciais que são relevantes para todos nós.